Olá! O programa Mosaico tem como convidado César Carlos Neto, engenheiro, político, deputado, prefeito, deputado constituinte. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E hoje estamos aqui no Mosaico com César Carlos Oliveira Neto. César Neto, engenheiro, político, né, como repetindo. César Neto foi deputado federal, foi prefeito de Fortaleza e quando deputado federal, César Neto, você foi constituinte, não é? Exatamente. Em primeiro lugar, Totonho, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui de falar numa televisão especializada em coisas do Ceará e especialmente no programa do Totonho La Provitra, Mosaico, e destacar uma coisa importante, é que o Totonho ele se especializou em trazer coisas do Ceará, causos do Ceará, histórias do Ceará, e inclusive com um pouco de humor, não é? De forma que eu acho que a cultura cearense precisa ser valorizada. E o Totonho, com certeza, é um dos pilares dessa valorização da cultura cearense. Portanto, prazer muito grande de estar aqui participando do seu programa. Coisa boa a gente ter amigo generoso, viu? Que nem o César Neto, né? Só fala coisa boa, tudo, mas isso daí é uma característica que eu diria muito herdada, não é? Você vem herdada de personalidades que sempre fizeram o bem. Pegar na parte da Marieta, sua mãe, o Salvatore De Francesco de Tórtora. Tórtora. Né? Terezinha. Bela Tórtora. Terezinha, né? Terezinha também, sua avó. E vem a Marieta e do lado do teu pai, pega o doutor César Carlos de Oliveira, teu avô, médico, não é? Exatamente, médico, foi prefeito de Fortaleza. Na verdade, ele é uma pessoa muito dedicada, ele se formou em medicina na Bahia e aqui foi presidente
do Sindicato dos Médicos, do Conselho Regional de Medicina. Naquela época, ele foi que fez a primeira cesariana no Ceará. Naquela época, fazer uma cesariana aqui era nos idos de 1920, por aí, era uma coisa do outro mundo. Foi discutido até nas atas do Conselho de Medicina. O Pedro Almino, que foi presidente do Conselho, me relatou muita coisa que estavam lá nas atas do César Calles. De forma que ele foi prefeito. Quando foi prefeito, ele construiu o antigo Mercado Central, que era ali na Sena Madureira, né? Certo. Ali perto da Catedral. E hoje eu acho que virou um centro cultural, uma escola, alguma coisa. Hoje existe um novo Mercado Central, naturalmente que estamos falando de quase um século. Hoje é o Centro Cultural Banco do Nordeste, não é? Onde é, né? Era ali. Tem uma coisa da prefeitura lá, que é o Centro Cultural lá, alguma coisa voltada aos professores. Mas era ali no antigo Mercado Central. É que, na realidade, ali era bem maior, não era? Quando ele fez, eram 3, né? Aí dividiram, ficou uma parte lá, outra foi o Mercado dos Peões, outra da Aerolândia, né? Então, estamos falando de coisa de quase um século atrás. Então, hoje, o novo Mercado Central foi construído ali perto do Quartel-General e está atendendo o artesanato cearense, as coisas do Ceará. Aí vem teu pai, né? Que depois de falar com você, tem que falar do teu pai, né? Claro. Né? E ele, teu pai e o irmão Zelão, né? Zelão, eles foram militares, não é? Foi todo, na verdade, a família do meu pai eram 3 irmãs e 4 homens. Parece que teve um oitavo que faleceu logo no início da vida. Era a tia irmã Lúcia, que foi freira, foi lá em Aracati também, lá no convento, né? A tia Toni, que era... Que não se pode contar a história da educação no Ceará sem falar no nome dela, né? Inclusive, quando o papai foi governador, ela que fez a TV educativa. Olha aí. Ela que projetou a TV educativa e foi construída, acho que pelo Arthur Torres de Mello, irmão do general Torres de Mello. De forma que, além disso, tinha a tia Malude, né, que casada com o general Teófilo. E os homens eram todos eles militares. 2 da Marinha, que era o Jorge, Almirante Jorge, que faleceu já aos 90 anos. Que é o pai do Jorge, que gostava dos vinhos. O Cláudio, o Jorge, o pessoal lá que eram força da Marinha. A Marinha, o grande trabalho da Marinha era no Rio de Janeiro, então era a capital do Brasil, então ele se estabeleceu no Rio de Janeiro. O tio Luiz também, que era engenheiro eletricista, e se estabeleceu em Santa Catarina, lá também em Florianópolis, trabalhando nessa parte de eletricidade também. E aqui no Ceará nós tínhamos o César Calles e o tio Zelão. O tio Zelão foi da Marinha, né? Teve na Segunda Guerra Mundial e faleceu muito cedo, lamentavelmente. Né? Era muito atleta, muito atleta, tanto o papai como ele frequentavam o Maguari. Papai foi campeão de basquete, cearense de basquete, pelo Maguari. E de forma que a família, naquela época, no Ceará, para progredir com certeza, tinha que ser o padre ou militar. Era. Vou contar uma história interessante do Zelão, teu tio, né? O Zelão, quando passava, a gente morava perto, quando ele passava, acho que ele tinha uma rural, que ele passava lá por casa, o papai ensinou a gente a gritar pelo nome dele, sabia? A gente já esperava. Quando ele passava, a gente gritava, Zelão! Aí ele tacava o dedo na buzina da rural. Pã! A gente, ei! Essas coisas de Fortaleza antiga, né? Da bem-querência da vizinhança, né? Mas aí, muito cedo, por exemplo, aí teu pai, como militar, morou em outros, né, vários lugares, né? O papai o papai sempre foi muito determinado, né? Muito estudioso. E ele, logo que se formou lá em Agulhas Negras, né? Ele fez 2 engenharias simultaneamente. Fazia no IME, eletricidade no IME e civil. De manhã ele fazia civil na Universidade do Brasil, que hoje é o FRJ. Rapaz, por isso daí vem a competência dele nas hidrelétricas, né? Exatamente. E à noite, ele como era tenente, casado já com minha mãe, a
De Francesco, De filha Francesco. do Salvatore, da Teresina De Francesco, né? E como o soldo de tenente era muito fraco, ele à noite dava aula de matemática nos cursinhos, lá na Praia Vermelha, morando no Rio de Janeiro. E assim ele se formou, né, nessas duas, com muito destaque, né, nessas duas, engenharia civil e eletricidade, e era também do Exército. Havia muita dificuldade de ter engenheiros naquela época, desde o início ele foi requisitado pelos diferentes governos, especialmente o governo federal, para trabalhar nos sistemas de eletricidade aqui de Fortaleza, de Teresina. Mas tem Boa Esperança, onde é... E aí ele foi convidado pelo Celso Furtado para ser o diretor de Boa Esperança, da Companhia Hidroelétrica de Boa Esperança, que é construída no Rio Parnaíba, logo acima de Floriano, e que hoje fornece energia para boa parte do Nordeste, inclusive para uma parte do Ceará, a energia de Boa Esperança. Ele construiu Boa Esperança, fez um excelente trabalho, tanto que na época da Revolução ele foi praticamente a única pessoa que não foi trocada, que foi nomeada ainda na época do João Goulart, do caso do Celso Furtado, que era da Sudene, e quando houve a Revolução, ele tinha um trabalho tão brilhante na Boa Esperança, que continuou como presidente da Coeb. E aí, com esse destaque, ele também participava do Lions e tinha muitas, como bom cearense, ele sempre teve as grandes raízes aqui no Ceará, e foi escolhido como governador do estado. Quer dizer, eu acho que com certeza Boa Esperança foi um dos destaques que fez com que o nome dele fosse lembrado para ser governador, como administrador. E aí, em 71 a 75, estamos falando aí de 50 anos atrás, né? Praticamente um pouco mais de 50 anos atrás, já estamos 51 anos atrás, ele assumiu o governo do estado. E fez também a administração, foi muito bem reconhecido, muito bem avaliado. Era o governo da confiança. Da confiança. E eu achei interessante. Inovou muito, né? Principalmente, eu digo, se você for contar a história do turismo como atividade econômica, mesmo, começa com ele, Você né? imagina a pessoa construir o centro de convenções 50 anos atrás. 50 anos atrás. E outra coisa, a Insetur, que estava fadada a ser demolida. Olha o prejuízo que a gente iria ter. Queriam fazer um estacionamento ali, não era? Exatamente. E engraçado que era a cadeia, era a casa de detenção aqui, e o papai vislumbrou, era como sinal um prédio histórico, né? Histórico. De 1800 e alguma coisa, né? E ele vislumbrou a possibilidade de falar, primeiro, transferir os presos lá para Paulo Sarazate, lá para um presídio adequado, né? Feito para ser. E ressuscitar, recuperar a antiga cadeia pública. Eu me lembro que tinha até alguém na oposição, um jornal da oposição, que dizia: César coloca o turismo na cadeia. Na verdade, era exatamente o contrário. Quer dizer, hoje a Insetur funciona lá, já tem. Eu tenho depoimentos interessantes. Era a cadeia produtiva do turismo, né? Exatamente. Numa região histórica de Fortaleza, que precisa ser preservada. Né? Lá naquele quarteirão tem lá o QG da 10ª Região Militar. E o interessante é que ele fez, assim, na época, ele fez, não foi só o prédio, não, ele deu alma ao prédio. Porque eu me lembro, na época eu menino, isso eu me lembro bem porque eu estava me iniciando nas artes plásticas, né? E ele, o que foi que fez? César Carlos, ele tinha uma programação cultural, tanto lá no prédio da cadeia, como no passeio público, em vários lugares, né? E eram, assim, programações culturais com a cultura cearense mesmo. Né? Ele, inclusive, criou a Insetur, a empresa cearense de turismo, e instalou lá no centro de turismo. Teve também o Teatro da Insetur, que logo ali em frente também, que era... Aliás, o papai sempre valorizava a parte cultural. E nesse aspecto aí, minha mãe também ajudava muito. Tua mãe é artista plástica, né? Pintava e tudo. Pintava, né? Quer dizer, e era muito amiga da dona Heloísa Joaçaba, que era também um minha artista. Madrinha das artes. Olha, sua madrinha das artes. Por sinal, temos que fazer homenagem a ela. Porque... ela, claro. E naquela época o papai procurou recuperar o Teatro Zé de Alencar, procurou trazer os pintores, a cultura do Ceará para o Brasil e até mesmo para o exterior. Enfim, foi um trabalho grande nessa área cultural. Tinha a Secretaria de Cultura, que acho que era o
Hernando Shoa Lima, né, que era o secretário de Cultura. Hernando Shoa, que depois foi presidente da OAB Nacional, exatamente. Também ele gostava era um intelectual, escrevia e tudo mais, e fez um trabalho lá na Secretaria de Cultura. Então, houve um grande desenvolvimento das artes naquela época, né? O Teatro Zé de Alencar foi reformado, lá o Jardim do Burle Marx, que, por sinal, lá, a beleza lá, o Burle Marx tem poucas obras aqui no Ceará, uma delas era lá no Teatro Zé de Alencar. E o Centro de Convenções também, que foi uma grande âncora para o turismo. E durante 40 anos, o Centro de Convenções do Ceará era a grande âncora do turismo. Grande projeto do professor Neudson Braga. Exatamente. Inclusive trazia o turismo na baixa estação. Porque na alta estação já tinha uma vocação do Ceará. As praias do Ceará sempre foram reconhecidamente muito belas. Mas na baixa estação a coisa diminuía. Então o Centro de Convenções é que fazia essa injeção de turistas na baixa estação, equalizando e normalizando o fluxo de turismo durante o ano inteiro. César Neto, agora teu pai também fez muitas estradas, né? Fez, ele procurou fazer obras âncoras em cada setor. Em cada setor ele tinha uma âncora para fazer naquela área, na área de cultura, na área de infraestrutura. Na área de infraestrutura ele fez a rodovia da Confiança. A Ibiapaba era absolutamente esquecida. Né? O bondinho, né? Ele levou, bondinho, né? Inclusive dentro de uma ótica de valorizar a Ibiapaba e o turismo do Ceará, ele implantou o bondinho de Ubajara, que agora voltou a funcionar. Agora, uns 2 meses atrás, ou um pouco mais de 2 meses, o bondinho está voltando a prestar grandes serviços aqui ao Ceará. Então, a rodovia da Confiança, de Viçosa até o Ipu, depois prolongando até pegando a região dos Inhamuns e interligando com o Cariri, ele queria fazer um anel rodoviário no estado do Ceará. Quer dizer, interligando a região úmida, né, ou pelo menos com menos seca, que era a Ibiapaba, com outra região também muito interessante, que era o Cariri, e procurando integrar as regiões do Ceará. E lá ele implantou a cultura do maracujá, uma briga grande também com o café. Né? Eu me lembro que o lobby lá de café lá do Paraná, por aí afora, era contra a instalação do café aqui no Ceará. Né? Enquanto que o papai dizia que não, que o café aqui era um café de excelente qualidade, que era um café tem história, sombreado. Né? Na Ibiapaba também, em Guaramiranga. Na Serra de Guaramiranga, né? E que aqui não tinha aquela praga lá que dava no café, quer dizer, porque aqui o clima do Ceará não era um clima mais seco, né? Então não tinha esses problemas que tinham lá pelo sul. Lá nem me lembro mais o nome da praga, mas é uma praga típica do café. Então, em cada região, ele procurou fazer uma obra importante, né, nos municípios. Aqui na capital, tinha um excelente prefeito, que era o Fialho, que nos deixou esse ano. Fialho. Foi prefeito também de São Luís, não foi? São Luís, exatamente. Fez excelente trabalho em São Luís. E naquela época da Boa Esperança, o papai também era presidente da SEMAR, no governo do Sarney. A SEMAR era Centrais Elétricas do Maranhão, até para poder integrar lá os sistemas de energia elétrica do Maranhão, Piauí, com Boa Esperança. E o Fialho era prefeito de São Luís, cearense aqui de Itauá, né? E fez um excelente trabalho, e o papai trouxe ele para valorizar aqui. E ele fizeram um trabalho conjunto, César Carlos Vicente Fialho, ele apoiando o Fialho muito talentoso. Lamentavelmente, acho que um mês atrás ele faleceu. Né? Mas o Fialho rasgou as obras estruturantes aqui em Fortaleza, Leste-Oeste, Zé Primeiro viaduto de Fortaleza. Primeiro viaduto chamado Tatuzão. Tatazão, né? Tatuzão, né? Tatazão, né? Que o pessoal dizia de brincadeira que era a Avenida Leste-Oeste, mas o viaduto era Norte-Sul. Mas tem até um fato pitoresco que depois eu sou engenheiro e fiz
a pós-graduação, enfim. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas na COP lá, que era na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de pós-graduação, nós tínhamos um professor chamado Peter Jausens, que era de capacidade de estrada, de geometria de estrada. E aí tinha um problema aqui do viaduto, porque tinha 10ª Região Militar que tinha a questão da segurança. Segurança, E aí o Peter Jausens, né, que era o professor nosso, o professor foi meu, depois foi professor do próprio Fialho, lá na COP, né, ele veio aqui, então ele projetou uma curva de transição, né, que o viaduto teve que realmente afastar um pouquinho, né, quer dizer, então tinha um certo fundo de verdade a história da Avenida Leste-Oeste, que o viaduto era Norte-Sul, né? Tá. Teve que afastar um pouco para manter a distância de segurança da 10ª Região Militar, do quartel-general lá. E aí ele fez uma curva de transição, hoje você nem nota, né? Nem nota, Até porque é uma avenida de baixa velocidade. Intervalo um pouquinho aqui, que a gente continua nessa pegada aí. Até já! E o Mosaico volta aqui com César Carlos Neto, aqui o César Neto, engenheiro, político, aqui contando as histórias, né, da família, que não pode deixar, né, uma família que está na história de Fortaleza, né? Aí, César Neto, você nessa época era acadêmico de engenharia. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Já com 16 anos de idade eu comecei a trabalhar, até porque meu pai estimulava a gente a estudar e trabalhar. E naquela época, como a Boa Esperança era a sede da Sudene, ainda é em Recife, né? Então a Companhia Hidrelétrica Boa Esperança também a sede era lá em Recife. Por isso que vocês moraram um tempo lá em Recife, 8 anos em Recife, tanto que eu comecei meus estudos. Aliás, eu comecei meus estudos aqui no Colégio Imaculada Conceição, né? Mesmo? Que era misto. Era misto, mas, né? A bem da verdade, é bom dizer que o Castelo Branco também estudou no Imaculada Conceição, entendeu? Tá certo. Porque naquela época o Imaculada Conceição era misto. Mas depois virou só como feminino. Tua né? tia Toni ensinava lá? Tanto a minha tia como as duas tias. Tanto a Toni como a tia Irmã Lúcia. A tia Irmã Lúcia lá e a tia Toni era professora lá. Mas logo em seguida, quer dizer, isso foi falando do Jardim da Infância, por aí, né? Logo em seguida, eu fui aluno do Cristo Rei, lá do Padre Monteiro, que era diretor lá do Cristo Rei. Em seguida, do Santo Inácio, né? E mais ou menos no segundo ano de ginasial, ou coisa assim, mudamos para Recife. Você, já falando, por exemplo, a Célia, você... Aí depois vem o Sérgio, que é economista, né? Em seguida... Marcos, André e Marcos. Em seguida vem o Marcos e o caçula é o André. O André é o caçula, né? Exatamente. Não, ao contrário. Né? Mas porque são muito... São uma diferença de um ano, né? Foi naquela época que o papai estava saindo do Ceará para Pernambuco. Aí o André nasceu no Ceará, foi o último aqui do Ceará. E o Marcos já nasceu em Recife. O Marcos é um brilhante político também. Deputado estadual. Tido como um dos melhores presidentes da Assembleia. Né? E hoje é secretário de Estado, mas foi desde pequeno, ele foi durante 6 anos de mandato, uma coisa assim. O Marcos Eu gostava quando o Marcos vinha aqui, sabe? Que a gente ele pegava o bug da tua tia Naí, da Naizinha, né? E a gente saía. Passear por aí. Pra passear aí. Parceiro bom, Marcos. Mas então, lá em Pernambuco, eu fui aluno do Colégio Marista, né? Que é na Conde da Boa Vista, uma das principais avenidas lá de Recife. Em seguida, fiz o vestibular para a Escola de Engenharia e passei lá na Federal de Pernambuco, né? E já depois do segundo ano, já entrando no terceiro, o meu pai veio ser governador do Ceará. Então, para me transferir, já foi uma novela, né? Quer dizer, praticamente fazer outro vestibular aqui. Era uma dificuldade muito Alguns grande, professores quiseram fazer provas e eu fiz prova me lembro até do professor Amilcar, fiz a prova de geometria descritiva para saber se sabia de geometria descritiva, porque você é especialista, porque é arquiteto, né? Claro. E graças a Deus passei de novo, né? Então passei. Mas pegaste uma turma boa, né? Eu me lembro, tua turma, assim, que eu me lembro, assim, Adail,
Adail, Fontinelli, Ciro Regis, gente boa, Ciro Regis, eu adoro também. Mas tem mais. O Rolim. O Joaquim Rolim. João Bandeira. Eu estou me esquecendo tem turma da iniciativa privada, que era o Jorge Porto Freire, da Porto Freire Engenharia. O Jorge era. O Wilter, que é da Escopa Engenharia, né? E vários outros companheiros brilhantes que tem um que trabalhou comigo na prefeitura, que ele que escreve e gosta de Joseni. O Joseni, grande Joseni. Gente boa, né? Ele que reúne, né? Não, ele gosta, ele é um engenheiro, aliás, ele além de engenheiro, é professor de matemática, coisa assim. Mas escreve, tem livros publicados e bons livros. Ele é um rapaz muito talentoso. Uma turma boa. Aí nós estamos completando 50 anos de formado no próximo ano. Bacana. Turma de 73. Aí, César Neto, por exemplo, mas isso daí tô já trabalhando. Sim, aí logo no início, né, ainda como aluno da Escola de Engenharia, o Fialho me nomeou para era a DEF, né, Administração dos Estados de Fortaleza, né, do presidente Vargas, do ginásio Paulo Sarazate, e que eu transformei na SUDEF, que era a Superintendência do Desenvolvimento dos Esportes. E naquela época a gente procurou fazer um trabalho, e eu até, um dia desses, estava comentando com o Ozerinho, que é secretário do esporte aí, dizendo, Ozerinho, na época do Fialho, lá em 72, por aí, 50 anos, exatos 50 anos atrás, eu fiz um projeto lá com o Fialho de construir mais de 10 quadras de esporte nos bairros. Claro que naquela época não tinha areninha. Mas o que a gente fez, a estratégia? Era uma quadra de cimento, né? E a gente colocava na praça pública, perto de uma escola. Ou seja, aquela quadra, né, ia servir tanto para a escola como para a comunidade. Como você fez os centros de esporte e lazer? Exatamente. Era novidade. Exatamente novidade. E eu diria, está dizendo para o Ozirino, que ele foi o precursor das Areninhas, que é um programa de sucesso, quer dizer, que no final da história a ideia era a mesma, né, de engajar a comunidade. E aí nós criamos também, eu gosto muito de relembrar isso, um bolsista do esporte. O que eram os bolsistas de esportes? Eram atletas que precisavam de um certo estímulo, atletas de natação, de basquete, até de xadrez, não é? E recebiam de voleibol, recebiam umas bolsas, uma ajuda de custo, era um mês salário, uma coisa assim, né? E iam dar aula de basquete nessas quadras. Iam dar aula de voleibol nessas quadras. Também aqui perto do Náutico, começamos a colocar o voleibol na praia, quer dizer, também com o bolsista lá na quadra de esporte, lá aqui na Praia do Náutico, já estimulando, que hoje também tem aquelas quadras lá na beira da praia também, que funcionam muito bem, não é? E foi fizemos um bolsista, inclusive, de xadrez. Como é que fazia? O bolsista de xadrez ia nos centros comunitários, que tinha sido construído pelo César Calles, em convênio com a prefeitura, que era no Henrique Jorge, Centro Social do Henrique Jorge, e também aquele Presidente Médici ali na Borges de Mello. Que era uma grande novidade. Novidade naquela época. E esses bolsistas iam dar aula de xadrez lá para aquela garotada, que era uma garotada mais humilde, que não tinha acesso a praticamente nada e que desenvolveram grandes talentos. Então foi uma época muito rica de se trabalhar na época do Fialho. O Fialho era muito bom, era muito competente, muito talentoso e formava uma dupla de engenheiros espetaculares, que eram o César Calles e o Fialho. Mas sabe por quê? Porque também inauguraram uma nova maneira de administrar. Com seriedade, com muita seriedade. Muita seriedade, tudo. E tinha também, eram criativos. Por exemplo, o Major Cisneiros aqui, ele inovou no trânsito, era matéria de revista Manchete, Cruzeiro, tudo. Não só a excelência da pavimentação, era a cidade toda muito bem pavimentada, como também da comunicação do trânsito. Eu nunca me esqueço daquelas placas, velocidade de Paquera, né? Tinha toda, né, era bem-humorada, né, mas com a linguagem popular e que cumpria os seus objetivos. Né? Inclusive o Detran naquela época estava muito desorganizado, então o Major Cisneiros, no governo César Calles, organizou e deu moral, quer dizer, o trânsito era respeitado e o pessoal respeitava
porque havia uma autoridade, e a autoridade dentro da lei. Nós falamos na Dona Heloísa já, mas eu vou dizer, assim, até para nós artistas, repetir, isso eu digo muito. A Casa de Cultura Raimundo Sela, que promoveu muita cultura, que prestigiou muitos artistas, elas foram muito prestigiadas pelo teu pai. Foi, não é? Exatamente, tinha esse braço que era a Dona Heloísa, que era do ramo, conhecia profundamente e que valorizava os artistas, trazia os artistas, protegia os artistas. Nas artes, por exemplo, tua mãe pinta, de vocês, assim... Lamentavelmente, né? a vocação... Mas tu tem um primo que é excelente artista. O Maurício Carlos, né? Maurício Carlos é excelente, eu gosto muito do Maurício, tenho vários quadros dele e ele é um rapaz reconhecido, né? Internacionalmente. Arquiteto, bom também, não é? É bom arquiteto, tem muitos trabalhos aqui. Então, o Totonho, eu diria que foi uma época de muito trabalho. Né? Aí tu tomou gosto pela política, Aí tomei gosto, quer dizer, logo me formei, o Fialho me chamou para criar a empresa de urbanização de Fortaleza. EMUF? EMUF, era a EMUF, nós criamos a EMUF dentro de um padrão. Eu me lembro, na época, eu estive lá em São Paulo, lá que tinha um EMURB, lá em São Paulo, era um pouco diferente, mas fizemos um intercâmbio muito interessante lá com a EMURB de São Paulo e instalamos aqui a EMUF e com a EMUF nós construímos o quarto anel viário. Hoje os anéis já foram se multiplicando. Mas naquela época o quarto anel viário ia lá das 6 bocas. Bom, os anéis ficam assim. Eu acho que aquele quarto anel agora já é o segundo ou terceiro. Porque já tem os outros anéis. Mas naquela época era o grande anel de Fortaleza, ele começava lá nas 6 bocas, no Oliveira Paiva, né? E íamos até o Castelão, que depois pegava a Dedé Brasil e ia lá no rumo da Parangaba, né? No tempo que a Parangaba era longe, né? O sítio da gente era na Parangaba, olha. Era longe. Era longe, mas exatamente. Quer dizer, então, fizemos aquela ponte no Rio Cocó, encostando no Castelão, valorizando o Castelão. Foi um trabalho bom e que hoje é importante lá. E teu pai ainda tem o Castelão, ele concluiu o Castelão, exatamente, em 73 o Castelão também está completando 50 anos. Porque se arrastava as obras, estava parado praticamente. Parada, E ele achou que ia valorizar o futebol cearense. Projeto belíssimo inicial. Não é? Olha, e era ventilado, né? Era você com ventilação cruzada, os espaços, a curva muito bem projetada. Aí me permita convidar... Tem que citar os arquitetos, né? Foram 5. Liberal de Castro, Reginaldo Rangel, Ivan Brito. Ixi, rapaz, não posso me esquecer dele, mais os 2 não. Reginaldo Rangel, espera aí. Eu vou já pesquisar. Eu digo. Porque eu só venho aqui a imagem de... Mas o Totonho, ainda na EMUF lá, quer dizer, uma das ideias que a gente discutia muito com o Fialho era uma pessoa que tinha visitado Paris, tinha visto muitos projetos de renovação urbana, era de aproveitar os terrenos marginais das grandes avenidas que estavam sendo construídas, Leste-Oeste, Zé Bastos e por aí vai, e procurar valorizar, estabelecer um padrão de ocupação melhor. Tanto que lá na Leste-Oeste nós construímos o cartódromo. Foi naquela época lá da EMUF. Construímos o panorama artesanal, que hoje é uma escola escola de gastronomia, né? E depois, como prefeito, eu aprovei a criação do Marinas, porque também existia uma luta lá na própria prefeitura, de que não deixava o Marinas, o Hotel Marinas, construir. Eu digo, não, mas nós temos que valorizar aquela região e tudo mais, a terreno era já deles. A âncora, né? A âncora lá. E eu, como prefeito, aprovei a criação do Marinas, do Hotel Marinas lá. Então, ainda na EMUF, nós construímos esse panorama artesanal, que hoje é uma escola de gastronomia, uma coisa assim, do Estado.
E construímos o prédio do INCRA, ali perto da Lagoa da Parangaba, lá na Zé Baixos. Belíssimo prédio. Também uma arquitetura Eu acho que é nova, do Fausto, né? e do Delbeck. Só do Castelão aqui, né? Porque para eu ficar... Ó, Zé Liberal de Castro, Gerard Ernest Borman, grande Borman, Reginaldo Mendes Rangel, Ivan Brito e Marcílio Dias de Luna. E o cálculo estrutural do engenheiro Hugo Alcântara Mota. Olha aí. grande Deve ter sido teu professor. Claro, grande professor que está vivo e vivíssimo, com a cabeça muito boa. E ainda na EMUF, quer dizer, foi um trabalho grande na EMUF, a gente... O Delberg trabalhava contigo Claro, lá? Delberg e a Maria Clara, de Maria saudosa Clara, memória, saudosa querida Maria memória, Clara, né? Maria Clara Nogueira Paz. Nogueira Paz. Mas, Totônio, um detalhe interessante que pouca gente sabe. Mas o que acontecia é o seguinte, você tinha a BR-116 de um lado e tinha a Bezerra com a 222 e com a 020 do outro lado. E o aeroporto de Fortaleza, ele era um obstáculo, porque Luciano Carneiro morria no aeroporto, expedicionários morriam no aeroporto. E era um grande obstáculo. Então, se você pegasse o mapa de Fortaleza, sobretudo se você estivesse voando à noite, você ia ver um cone de sombra. Atrás do aeroporto, ali naquela região da Serrinha, lá da Dedé Brasil, tudo era desabitado aqui. Era completamente desvalorizado, sítios e era quase uma coisa rural. Mas acontece o seguinte, que dentro da visão que nós tínhamos, existia uma deseconomia urbana. Por quê? Porque a cidade se espraiando lá no rumo das BR, né, saindo de Fortaleza, e isso, a limpeza pública tinha que andar mais, a energia tinha que andar mais, a infraestrutura tinha que andar mais, então era o dinheiro público que às vezes não era otimizado. Enquanto que você tinha um cone de sombra, um vazio urbano, atrás do aeroporto. Então nós precisávamos dar uma ocupação ordenada lá naquela região, ter âncoras que pudessem... Então eu recebi a atribuição de colocar o Banco do Nordeste lá. Eu me lembro que, claro, que tudo isso era um trabalho integrado com a prefeitura. Eu me lembro que eu tive lá no Passaré, nas margens lá do Passaré, da Lagoa do Passaré, o Raimundo Girão, que tinha uma propriedade lá. Tinha uma propriedade lá, inclusive, que foi desapropriada, e negociando com o Raimundo Girão, na varandinha dele lá, olhando para a lagoa, lá a ida do Banco do Nordeste. Quer dizer, depois essas negociações foram iniciadas por mim pelo Fialho, e depois o Fialho continuou em alto nível lá com a direção do Banco do Nordeste. E hoje é uma realidade. Né? Mudou a referência do Passaré hoje é o contrário, é o Banco do Nordeste. É o Banco do Nordeste. Como o Castelão, antigamente era o Mata Galinha, né? Mata Galinha, exatamente. Pois esses detalhes aí da cidade que às vezes a gente não se lembra direito, né? Mas foi uma época de muito trabalho. Então esse trabalho foi importante. O César Carlos com o Fialho, ele confiava muito no Fialho e o Fialho nele. E geralmente os projetos tinham aportes estaduais e municipais. Então era um trabalho integrado dos dois. E mérito dos dois, tanto do César Carlos como do Fialho, ambos dois engenheiros da mais alta competência. Vamos chamar o intervalo agora e vamos voltar agora com César Carlos Neto. Até já! E o Mosaico volta aqui com o engenheiro político de tantas atribuições, de boas atribuições, César Carlos Neto. César Neto, ninguém pode deixar assim... se for falar no teu pai, dá um seriado enorme, né? Mas, assim, para concluir, passar aqui mesmo, para a gente encerrar assim contigo, ninguém pode deixar de falar de Itaipu, né? Que ele fez. Ele foi ministro de Minas e Energia numa época muito crítica, porque foi aquela crise do petróleo, no início da década de 70, né? Ou no final da década de 70, que ele foi ministro de 79 a 85. Então ele tinha uma política muito forte de fazer as energias brasileiras, desenvolver as energias brasileiras. Então, na área de petróleo, ele fez uma meta de triplicar a produção nacional de petróleo.
por sinal, contra até alguns grupos organizados dentro da Petrobras, que ninguém sabe que interesses eram, né? Sim. Que diziam que o César estava fazendo uma política predatória das jazidas de petróleo, que as jazidas de petróleo eram para ficar lá debaixo da terra, guardadas. Enquanto isso, o Brasil estava importando gasolina da Venezuela, não sei de onde. Então ele enfrentou uma pressão muito grande, mas fez um trabalho grande na Petrobras e triplicou a produção de petróleo, inclusive no Ceará, aqui na Icapuí, no Aracati, aqui em Paracuru, né? Valorizando o trabalho da Petrobras aqui. Foi um trabalho muito grande. Na área de energia elétrica, ele diz, não, vamos fazer as obras estruturantes, terminar as obras estruturantes. Tinha Itaipu, que tinha sido iniciada, eu acho que ainda no governo do Geisel, mas que estava no meio do caminho. Então ele conseguiu, lá com o Figueiredo, de aportar os recursos necessários para fazer a grande inauguração de Itaipu, que hoje é quem sustenta o Sudeste, né? É a usina que é o motor, a locomotiva do Brasil, que é São Paulo, né? Aquela região, aquele eixo de São Paulo, que é uma industrialização muito forte. E aqui no Nordeste, trabalhando com Xingó, Tucuruí, não é? E várias outras obras na área hidrelétrica, né? Na área de combustíveis tinha ainda um problema de racionamento, né? Então, os postos fechavam às 19 horas. Era final de semana, não vendia, né? E ele, então, também, contra alguns interesses, implantou o programa do álcool. Primeiro carro... Com álcool, né? Exatamente. O primeiro carro a funcionar com álcool foi um Galaxy do Ministério de Minas e Energia, que era o carro lá que ele andava, né? E eu me lembro que o pessoal, algumas pessoas do Conselho Nacional de Petróleo, boicotando o programa do álcool, ele disse o seguinte, olha, se não aprovar o primeiro posto de álcool aqui no Brasil, posto comercial, pode olhar o Diário Oficial no dia seguinte que vai estar o Ministério aprovando por cima de vocês. E aí balançaram lá e deram um jeito de aprovar e foi o início da viabilização comercial do programa do álcool, que ainda hoje ele é um programa muito importante para o Brasil. Né? Demais. E na área nuclear também, ele procurou, com toda a segurança possível, quer dizer, completar o programa lá de Angra, né? Lá do programa de usinas nucleares. Aliás, até contra alguns lá que queriam construir 50 usinas nucleares. Ele disse, não, vamos devagar com a louça porque o andor é de barro, né? Entendeu? Então, em cada setor, ele na área de Minas Energia, de Minas, ele fez um trabalho enorme. Serra Pelada também. Esse programa do álcool foi tão importante que uma vez ele fez muitos convênios da Petrobras no exterior, que a Petrobras sempre foi de excelência espetacular, né? Águas profundas e por aí vai. Uma engenharia de primeira linha. Então, ele uma vez foi para a Líbia e assinou um convênio lá da Braspetro, da Petrobras, com o governo líbio. E aí o Gaddafi, que era o homem da Líbia, soube que o papai estava lá. E o Gaddafi parece que tinha uns problemas internos lá, ele via umas tendas no deserto. Nômade, né? Eu sei que na hora do papai embarcar de volta para a Itália, porque e voltava via Itália, aí chegou o embaixador do Brasil com um general lá e disse, olha, o Gaddafi quer falar com os senhores. Ixi, eu vou perder meu voo aqui agora. Onde é que ele está? Ele, não, se comanda, você não vai sair do aeroporto não, vai pegar um avião, voa 2 horas no deserto. E foi lá encontrar com o Gaddafi numa tenda. E o Gaddafi, que era produtor de petróleo, disse, ô doutor César, que história é essa de álcool aí? Que confusão é essa que você está fazendo que vai acabar com o nosso petróleo? Então o papai explicou que era um novo combustível, que é complementar e que tinha... Né? E que inspira hoje, né, a diversos novos combustíveis, então, né, formas ele realmente de foi um ministro de Minas 6 anos, quer dizer, enfrentou muitas campanhas. Eu me lembro que uma vez no Jornal do Brasil, 7 dias direto de campanha na primeira página lá, inventando coisa e tudo mais, porque era a turma do nuclear lá que queria que ele construísse 50 usinas nucleares. Grande, né? E por aí vai. Né? Mas meu pai, ele trabalhou demais
Ele só teve um defeito, que é não cuidar da saúde. Ele é daquela cultura antiga de que quem procura acha. E eu até dizia, meu pai, quem procura acha, mas quem não procura às vezes é achado. É achado. E é achado de mau jeito. Ele faleceu de um ataque cardíaco, dormindo. Até hoje não sabe que morreu, porque estava dormindo. Foi encontrado de manhã cedo, até tinha uma reunião com o Ciro. O Ciro era deputado estadual, uma coisa assim, e aí chegaram lá, o caseiro disse que o doutor César acordava 5 horas da manhã e já eram 7h30, 8 horas da manhã, não tinha saído do quarto. Aí bateram lá, nada. E aí o Ciro chamou o Marcos, que é meu irmão também, deputado estadual, e arrombaram a porta e encontraram ele já, infelizmente, já falecido. Mas foi um homem que trabalhou, eu acho que ele viveu 3 vidas numa vida só. Morreu muito cedo, com 64 anos. Realizou muito. Né? Mas realizou demais, tanto como governador, como senador, como ministro, enfim. Os cargos que ele ocupou com muita... Olha, teu avô, né, médico prefeito, né, de Fortaleza. Teu pai, né, engenheiro e também governador, senador e ministro. Né? Você, deputado constituinte, prefeito de Fortaleza. Né? E engenheiro com muito orgulho também. Engenheiro, pois é. Aí eu te digo o seguinte, e o Cezinha, teu filho? O meu filho... Ele não tem gosto pela política, aliás, não? Aliás, vamos fazer aqui Eu quero muito bem fazer aqui. São meus amigos, viu? Cezinha, Vitor, Bruno e o Vitor. Vitão. Né? Vitão. Mas o Vitão, inclusive, ia muito da Nova Tórtola lá. Muito lá em casa, na Nova Tórtola. E a Inezinha, né? Sua mulher, minha amiga. Mas a política no Brasil, infelizmente, é uma coisa até que nós discutimos muito lá com a Constituinte, ela é muito mal estruturada. Porque o poder econômico assumiu uma força tão grande, não é? Que hoje é muito dinheiro. Naquela época, inclusive, não tinha nem fundo público, né? Tudo era doações. Então, aqui no Brasil, acho que talvez se o sistema político fosse um distrital misto, onde uma parte dos deputados fosse eleito por distritos, deputados estaduais, vereadores, federais, enfim, e uma parte seria no Estado como um todo, como é talvez na Alemanha e em alguns outros países por aí. Então, o distrital, ele corrige um pouco, melhora um pouco, porque na eleição do jeito que é hoje, um deputado, às vezes federal, é votado no município, despeja dinheiro ali, e no outra eleição ele já não tem mais nem condições de ser, já vai para outro município, e por aí vai, quer dizer, é um sistema muito distorcido. Então, eu sempre disse para meus filhos que não era um bom caminho ser político, até por experiência própria. Não é? E o Cezinha... então estão muito bem sucedidos, né? O Cezinha, ele inclusive é um bom advogado e na época até ocupava a secretaria de uma vara aqui do Tribunal de Justiça e pediu demissão para estudar, para fazer concurso. E fez o concurso, 20 mil candidatos, e ele passou lá na procuradora, já é procurador em São Paulo, é casado com a doutora Lia, que é médica, filha do Galba Araújo, do Galbinho Araújo, neto do doutor Galba Araújo. Eu nasci pelas mãos do doutor Galba Araújo. Não, acho que todos nós nascemos. Todos nós. Nós nascemos pela mão do doutor Galba Araújo. Né? Por sinal, quando eu era prefeito, ele trabalhou comigo na área de saúde, nós fizemos um trabalho muito bom, Casa de Parto do Conjunto Palmeiras e por aí vai. E eu até comentava com ele e dizia, doutor Galba, o senhor é a única pessoa aqui que chega no meu gabinete, não é para pedir dinheiro, é para trazer dinheiro. Então, o senhor aqui não precisa marcar audiência, é bater e entrar. E tanto que, quando o doutor Galba morreu, eu era prefeito, então nós construímos um centro de saúde lá depois do Conjunto Ceará, lá daqui a pouco eu me lembro o nome do bairro. E o nome é Dr. Galba Araújo. Né? E até o Galbinha, que é filho do Dr. Galba, por acaso foi trabalhar lá e o pessoal achava que ele era dono do posto, porque tinha o mesmo nome, do pai. Mas foi um excelente médico. Né? Na época da prefeitura fizemos
um trabalho muito grande, tanto na área de saúde, né? O IJF vivia as mínguas e nós conseguimos com o ministro Jair Soares, foi o primeiro convênio que, na época não chamava SUS. O Hospital César Carlos é governo ou é prefeitura? O Hospital César Carlos é do Estado. Do Estado. O César Carlos I, que é o médico, meu avô, era um médico muito bem querido, muito católico. Muito católico e quando ele faleceu, aí colocaram E a dona, tua avó? Ilza Diogo. Dona Ilza Diogo. Filha do Antônio Diogo. Antônio Diogo. Não é? Que também era um homem muito ligado à igreja, muito caridoso. Então, voltando aqui para a história da prefeitura, né? Nós fizemos um trabalho grande na área de saúde. O IJF, quer dizer, na época nós fizemos um primeiro contrato com o Jair Soares, era ministro da Previdência. Então, Previdência, não sei se era saúde e Previdência, eu sei que o dinheiro era lá. E fizemos, e foi o primeiro contrato que deu recurso para o IJF, que o IJF vivia de recursos municipais com muita dificuldade. Os médicos lá muito desestimulados. Nós fizemos também uma reajuste lá da folha salarial e tudo mais, e os médicos trabalharam com muita... Sempre trabalharam com muita eficiência, e naquela época com mais entusiasmo ainda. E ainda na época de prefeito, é bom dizer o seguinte, existe dois tipos de municipalismo. O municipalismo que existia antes da Constituinte e o municipalismo que existiu após a Constituinte. Porque os recursos, na época que eu fui, que era antes da Constituinte, eram concentrados tudo no governo federal. Praticamente você não tinha... O dinheiro aqui era praticamente para pagar a folha e a despesinha de manutenção. Quer dizer, qualquer investimento era do governo federal. Então você tinha que bater na porta do governo federal. Então nós conseguimos lá na saúde, conseguimos alguns recursos também, construímos a Murilo Borges, aquela avenida. Lembro. Né, que liga lá ali a Rogaciano Leite, ali a região da Câmara Municipal. Cruza ali, e vai né? até pela Galileia, vai até o Washington Soares. Vai para a BR, isso, né? Exatamente. E do lado de cá, entra ali pela Parquelândia, né? pelo Alta Balança, ali pelo Lagamar, né? Inclusive teve um certo conflito lá na época com o Estado, porque existia uma Proafra que tinha ficado de fazer remanejamento e por motivos que eu não sei, não conseguiu fazer. Aí na hora a gente chegou lá com as máquinas, fizemos a ponte do Rio Cocó, mas e para chegar no Lagamar, para chegar na BR? Então o jeito que teve foi fazer uns binários lá pelas ruas até ainda hoje funcionam, né? Os binários lá, quer dizer, e as casas foram melhorando e hoje é um bairro interessante lá naquela região. Mas foi uma das obras importantes que a gente fez. Ainda na prefeitura, uma coisa importante, o Totonho, que é bom dizer o seguinte, nós precisamos valorizar os bairros de Fortaleza, descentralizar e fazer tudo, mas temos que também ter as vitrines. A orla marítima de Fortaleza é uma orla inigualável. Pô. Você tem do Rio Ceará, da Barra do Ceará, da Vila Velha, por ali, até o Rio Pacuti, lá no Porto das Dunas. Não é? Então, nós temos que valorizar essa beira-mar do Ceará, de Fortaleza, da Barra do Ceará, que é um local belíssimo, a Barra do Ceará. Um pôr do sol espetacular. É o nosso Marco Zero, né? Marco Zero, exatamente. Quer dizer, como também, se você for lá para o Rio Pacuti, lá por Porto das Dunas, também é outra coisa espetacular. A beira-mar aqui nem se fala. Então, nós temos que valorizar. Eu me lembro, quando prefeito, que já tinha sido feito, acho, pelo Lúcio. Lúcio fez lá da Beira-Mar, alguma coisa. E aí a Praia do Futuro estava se favelizando. A Praia do Futuro, que hoje é a grande âncora de se tomar banho aqui da população de Fortaleza, está se favelizando. Então, nós iniciamos um processo de urbanização na Praia do Futuro, construímos a primeira etapa da urbanização, que foi ali da Renato Braga, de perto do Clube da Engenharia. Sim. Né, daquele Conchas e Dunas, até a 31 de março. Depois o Juraci continuou até o Caça e Pesca. Mas a Praia do Futuro estava se favelizando. Não é? E esse é César Carlos de Oliveira Neto, o César Neto, engenheiro civil, deputado,
ex-prefeito de Fortaleza, né? Essa figura maravilhosa. Até o próximo!